hoje o assunto é um tema bem delicado, que veio à tona com fatos que aconteceram recentemente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um homem negro de 46 anos, ele foi sufocado por mais de 8 minutos por um policial e chegou à morte. Bem, aqui no Brasil, um menino de apenas 5 anos de idade foi trabalhar com sua mãe, uma mulher negra, e acabou sendo levado à morte. Ora, o que aconteceu com esse menino de 5 anos? Ele queria mãe, mas essa mãe saiu para passear com o cachorro da patroa. E aí, ele queria porque queria essa mãe. Essa senhora, talvez porque estava impaciente ou não sabe, ou soube lidar com essa criança, levou ele até o elevador e, em vez de apertar no térreo, ele foi conduzido até o nono andar. Imaginem, né? Adulto, muitos têm medo de andar de elevador sozinho, ou de entrar num elevador, ou têm medo de altura. Então, vocês imaginam uma criança de 5 anos indo até o nono andar sem conhecer o ambiente, sem conhecer o local, tanto é que ele caiu e acabou morrendo. Bom, a gente sabe que nos Estados Unidos, a cada 40 horas, uma pessoa negra é morta por um policial. E lá também existe 35 vezes mais a possibilidade de uma pessoa negra morrer do que uma pessoa branca por um policial. Bom, a gente pode pensar assim, Amanda, que aqui no Brasil, se fosse o contrário, se fosse essa patroa que tivesse perdido o filho, que essa faxineira tivesse se descuidado, e aí como que seria essa situação? Como que seria a condição dessa mulher? Ela com certeza não teria como pagar para sair da prisão e para poder resolver a sua situação, ela seria condenada, talvez tivesse que ficar o resto da Sim. vida ali, entende? Então, essas coisas, assim, esses fatos que ocorreram, o que tu pensa a respeito disso, Amanda? Bom, primeiramente eles me tocam profundamente e eu acho que não só eu, mas como toda a população negra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, tá cansada. Tá cansada, tá mexida. A gente não aguenta mais ter que debater a mesma coisa sempre, a gente não aguenta mais ver tantos anos pós abolição da escravatura, ainda perceber que, como dizia Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Uhum. Porque lá nos Estados Unidos a gente vive uma realidade parecida aqui no Brasil. A gente vê que a nossa juventude ela é assassinada pela polícia. Hoje mesmo eu li uma outra notícia de um jovem de 15 anos que sumiu e só dias depois encontraram o corpo dele. E aí eu fico pensando até quando, né? Até quando isso vai acontecer? Uma frase que me marcou muito na questão do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, que ele dizia: "Eu não consigo respirar". E eu senti isso, eu também não consegui respirar. Eu lembro que quando a gente assistiu a notícia do que tinha acontecido aqui em casa, o meu marido disse: "Tá, mas o que aconteceu?" Eu disse para ele: "Vou te mandar a notícia e tu lê". E ele simplesmente caiu aos prantos, porque é uma coisa que a gente vivencia, né? E a gente está em 2020 e ainda discutindo um assunto que não deveria ser discutido mais, assim como a gente discute questões de gêneros que a gente achava que em pleno 2020 não seria discutido mais e a gente está discutindo. E chegou num ponto em que a população negra ela cansou de ser massacrada, ela cansou de ser perseguida, de ser assassinada. A gente vive num estado constante de vigília, num estado constante de defesa. Coisa simples, a gente não pode ir num supermercado sem ser seguida, sem ser vigiada por um segurança. Um homem negro ele não pode andar na rua sem ser confundido com um ladrão, com um bandido, mesmo o homem negro que está voltando do trabalho, que está vindo para casa. Isso já aconteceu com meu esposo, já aconteceu com meu irmão, já aconteceu com amigos, com primos. E até quando, né? Essa é a dúvida que eu tenho. Até quando? Eu sou uma mulher que ainda não sou mãe, que ainda não tenho filhos, e eu fico pensando, será que a coisa vai ser diferente nas próximas gerações? Será que quando eu tiver um filho,
eu vou ter que sentar com esse filho e dizer as mesmas coisas que a minha mãe dizia para mim e dizia para o meu irmão e que a minha avó dizia para ela e dizia para os tios, que é: leva o documento quando sair para os meninos, tira esse boné, tira esse capuz, estuda 3 vezes mais. E é muito triste tu ter que dizer para o teu filho que o Estado que deveria proteger ele não protege, abandona, né? Negligencia. No caso do Miguel, que foi esse menino que acabou morrendo, ele foi negligenciado. Ele foi negligenciado porque no Brasil a gente vive um mito da democracia racial. A Sueli Carneiro, que é um dos grandes nomes do feminismo e do movimento negro brasileiro, ela sempre pautou que a gente vive numa democracia racial que ela é falha, que ela não existe, ela é mentirosa. Por quê? Porque o Brasil nega o passado escravocrata dele. O Brasil nega que o racismo existe. E esse país foi fundado na escravidão, né? Então, um menino negro para aquela patroa, ele não existe, ele é invisível. E isso é um recado, acho que, muito forte para a sociedade. Porque a grande verdade é que no Brasil a população negra, e aí vou também puxar outras minorias, o pobre, o favelado, a mulher trans, a mulher lésbica, o gay, todas essas minorias, eles são invisibilizados. E a gente está aí num governo, não quero entrar em política, mas num Não, governo não. que é totalmente totalitário, né? Que nega veementemente que essas desigualdades são abismais e que elas existem há muito tempo e que eu sinceramente achava que hoje, em pleno 2020, a gente ia estar, eu acho que não numa igualdade, eu acho que vai demorar muito tempo para a gente chegar num estágio de igualdade racial, de gênero, social, enfim. Mas o que eu vejo é que as coisas estão retrocedendo muito, assim, e é assustador pensar que a gente está aqui ainda debatendo coisas que lá atrás foram debatidas e nada mudou. A gente segue morrendo, a gente segue sendo perseguido. É triste. Eu fico pensando assim, Amanda, quando tu colocou que a tua mãe, a tua avó, o que essas mulheres passavam de mensagem para vocês, o que vocês foram escutando, né? O que vocês Uhum. foram assimilando nessa condição de mulher negra, né? Da cultura. E aí eu fico pensando na solidão que vocês têm, na solidão de estar neste contexto, especificamente porque não existe muita voz que represente vocês. O que a mídia apresenta? É aquela família branca heterossexual que vende produto de margarina. Qual o estereótipo da família negra, no caso? Os pais geralmente são separados, os filhos Uhum. são, assim, em alguma grande maioria, marginalizados. E assim, ó, são os muitos, e existem muitos que conseguem superar tudo isso e se tornar pessoas assim de grande referência, que estudam e que superam tudo isso, o que eu acho muito bonito. Eu acho muito lindo em qualquer pessoa isso, essa capacidade de superar as suas limitações, que isso existe para Uhum. qualquer um, em vários contextos isso existe, e conseguir superar tudo isso e se tornar uma pessoa que é uma referência para outras pessoas. E aí tu me Sim. colocou em uma conversa que a gente teve, só que, Rosane, as pessoas não sabem o que acontece para chegar naquele ponto, para chegar Sim. nessa situação, entendeu? Então, isso é uma coisa que quem está de fora não sabe esse caminho, não sabe o que teve que passar, o sofrimento, o dia a dia, o ter que acordar, o ter que dormir preocupado, ou passando fome, ou saber se no outro dia não ia ter condições de ir até o trabalho, ou de conseguir o que queria. Então, tudo isso eu acho que é uma realidade que muitas vezes limita o processo não só de autoconhecimento, mas de condições realmente de superar muitas vezes o limite e chegar a algum lugar. Então, o que tu pensa dessa questão da solidão? Eu acho, eu até deixei anotado aqui, eu vou ler. Tem uma intelectual norte-americana, que é a Bell Hooks, e ela fala muito sobre a questão da solidão da mulher negra, e eu separei um trechinho que ela diz assim: mais do que qualquer grupo de mulheres, as mulheres negras têm sido consideradas corpos sem mente. Ou seja, a gente não tem voz. A gente não tinha voz
anos atrás e, de certa maneira, a gente segue não tendo voz, né? Porque se tu parar para pensar dentro do movimento sufragista, quando as sufragistas saíram às ruas reivindicando o direito ao voto, onde é que as mulheres negras estavam? Elas estavam lá trabalhando, elas estavam lá cuidando dos filhos das sufragistas que estavam manifestando na rua. E uma coisa que eu descobri não faz muito tempo, de estudar e de ler, é que nós, mulheres negras, nós somos as últimas a ter direito ao voto. Então, primeiro os homens brancos já nasceram com esse direito constituído, né? Aí depois as mulheres brancas conseguiram esse direito, depois os homens negros e por último nós. Ou seja, a gente está na base da pirâmide social, né? Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Grada Quilomba, e ela faz um contraponto bem interessante com o argumento da Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, que ela fala sobre o segundo sexo. Claro que é um outro contexto, que é uma outra época, mas a Grada Quilombo ela refuta um pouco essa teoria da Simone de Beauvoir e ela fala que nós, mulheres negras, nós somos o outro do outro, ou seja, a gente está dentro dessa pirâmide social, a gente está abaixo do homem negro, a gente está lá na base. Então, não tem como não estar dentro de um lugar de solidão muito forte. Na conversa que a gente teve, eu até te falei, é muito complicado, né, a gente pensar no lugar, aspas, vitorioso, aquela mulher vitoriosa. Mas mesmo aquela mulher que chegou lá no lugar que a gente considera como vitorioso, ela é sozinha, ela é solitária. Porque se tu parar para pensar dentro das empresas, quantas funcionárias negras tem? Dentro de um cargo de liderança, dentro de chefiando uma equipe, numa universidade. Eu sou um exemplo, eu entrei na universidade, eu estudei na PUC, que é uma das universidades mais bem conceituadas do país e aqui no nosso estado. E quando eu cheguei na universidade, eu confesso que eu tomei um choque cultural, um choque social de tudo. Porque por mais que eu tenha sido criada dentro de uma família bem politizada e bem posicionada, eu confesso que eu tinha uma rebeldia, assim, aquela rebeldia jovem, né, de achar, não, mas o mundo mudou, as coisas não são mais assim. E quando eu fui para a faculdade, eu tomei um choque, porque eu cheguei na faculdade e numa turma de 50 alunos, tinha 4 alunos negros, 5 alunos negros no máximo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente era invisibilizado. Por exemplo, tinha eu e mais 3 meninas ou 4 meninas. E todas super diferentes. A única coisa em comum as duas únicas coisas em comum que a gente tinha é que éramos mulheres e mulheres negras. E os nossos professores, em sua maioria, eles. A Amanda, a Tamires, a Jéssica, a Stephanie. E um dia eu fiquei muito brava com isso. Eu falei para uma professora: professora, eu sou a Amanda, essa é a Tamires, essa é a Stephanie. Ou seja, a gente tem que se reafirmar o tempo inteiro, a gente tem que se provar muito boa, a gente tem que se provar mais inteligente, a gente tem que se provar mais dedicada. Isso é muito triste, isso é muito cansativo, porque para pensar que tu tem que estar sempre batalhando 3, 4 vezes mais, e isso se estende em vários campos, se estende no campo acadêmico, se parar para pensar quantas professoras negras tu teve na universidade, quantas pesquisadoras negras tu vê num lugar de destaque? Poucas. Quantas chefes de equipes negras, por exemplo, na empresa que eu trabalho? Eu não conheço. Eu não conheço nenhuma. Na empresa que eu trabalho, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, porque hoje eu digo, a gente escureceu o gabinete. Porque quando Ai, eu entrei, eu era a única, além de mim, a única funcionária negra que tinha era a moça da limpeza, que é um lugar que a sociedade está acostumada a nos ver, que é um lugar de subalternidade, né? Eles não uhum. querem nos ver chefiando uma equipe, eles não querem nos ver como a menina que trabalha lá na minha empresa na limpeza. Ela disse assim: eu fico tão feliz de te ver sentada no escritório, bem arrumada, trabalhando de igual para igual. E eu entendo ela, porque é um lugar de solidão muito forte. Tu não se reconhecer, tu entra num lugar que tu não se reconhece, né? E hoje eu tenho colegas negras maravilhosas, lindas, com seus cabelos crespos, e eu fico muito feliz e eu mexo com elas. A gente conseguiu enegrecer esse gabinete, porque era solitário, era difícil. E aí também tem a questão dos estereótipos, né, que a gente já conversou, como nós somos objetificadas e estereotipadas. A mulher negra, ela tem o referencial da mulher negra é a mulher forte,
é a mulher brava, é a mulher, sabe? Mas tudo isso tem uma bagagem dentro da própria questão da escravidão, né? Por que que a gente fala muito dessa questão da solidão da mulher negra? Porque, de fato, a gente não tinha um pensamento para o afeto, a gente tinha um pensamento de que tinha que sobreviver. Se tu parar para pensar, lá na época da escravidão, uma escrava, ela não podia se apegar ao companheiro, eles nem falavam em casamento e nem nada, porque ela não sabia se ele ia ser vendido, se ele ia morrer açoitado, a mesma coisa os filhos. Tem um discurso que é muito importante dentro do movimento negro, que é da Sojourner Truth, que é Eu Não Sou Uma Mulher, e que ela fala justamente disso, que os homens diziam, quando uma mulher estiver subindo numa carroça, tem que ajudar ela a subir. Quando tiver uma lama no chão, tem que botar o casaco para ela pisar. E aí ela diz, eu nunca tive ajuda para subir numa carroça, eu nunca tive ajuda para atravessar uma poça de lama, e eu não sou uma mulher, eu pari tantos filhos, eu vi todos eles morrerem ou serem vendidos, eu fui açoitada, eu colhi tantos quilos de algodão, que aí faz uma referência das plantações de algodão lá nos Estados Unidos, e eu não sou uma mulher. E isso é muito atual, isso é muito recorrente para a nossa realidade hoje, porque a gente fala de um feminismo universal, mas a gente não pensa e esquece de pautar essas ramificações que tem dentro do movimento feminista. E por isso que foi importante pautar a questão do feminismo negro, porque as mulheres negras elas têm umas demandas diferentes, elas têm outras questões para pensar e elas têm outros pontos, né, que precisam ser debatidos, como a solidão afetiva, como a solidão emocional, porque é muito difícil ser forte o tempo inteiro. Uma coisa que a minha mãe me dizia sempre, ela dizia, é muito difícil ter que ser forte o tempo inteiro. Eu, quando era criança, não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer com isso. E hoje, com quase 30 anos, eu sou uma mulher adulta e eu concordo plenamente com ela. É muito difícil ter que ser forte o tempo inteiro. E às vezes as pessoas falam, mas as negras são bravas, elas são invocadas, elas são... É muito difícil você ter que estar armada o tempo inteiro e se defender o tempo inteiro. Porque a Bell Hooks fala disso, que foi tirado da gente o direito de se sentir digna, né? De ser amada e de amar também. E então, para a gente, a questão da afetividade é um campo meio nebuloso e meio desconhecido ainda. Eu falo por mim mesma, eu estou descobrindo novas facetas a meu respeito, e a afetividade é uma coisa que tem me feito refletir muito e que tem me feito muito bem, porque justamente a gente esquece que a gente também tem direito ao afeto, que a gente gosta de dar afeto, que a gente gosta de receber o afeto. Então, sim, ainda somos muito solitárias nesse sentido, não só no campo afetivo, mas em outros. Uhum. Não, tu falou da questão assim, né, do feminismo. Primeiro começou o feminismo lá na Europa, Estados Unidos, com mulheres brancas, acadêmicas, estudantes, professoras, que começou a vir à tona, né, a questão da mulher, Uhum. que antes ela era invisível. A história da mulher era contada através da visão masculina, porque eles que tinham o direito de escrever Sim. sobre a mulher. Era através desse olhar que a mulher era representada, porque a mulher não era escutada, ela não era vista como era na realidade. Então, com esse movimento que muitas vezes divide as pessoas, as mulheres principalmente, porque Sim. muitas não conhecem realmente a importância desse movimento em torno dos direitos, de igualdade de poder entre homens e mulheres, porque essa assimetria causou muito sofrimento para a mulher, muito sofrimento. E aí, falando da questão do feminismo, a mulher negra, no início, ela não foi incluída nesse discurso. E quando ela tentou ingressar, ela não foi bem aceita. Como tu disse, quando tu estava na faculdade antes, tu te sentia diferente, mesmo estando ali numa faculdade, assim, com todos os recursos, enfim. Quando a mulher negra começou a querer participar do movimento feminista, ela também teve essa rejeição, ela também foi rejeitada.
E aí sempre tem que ter voz aquelas que são pioneiras, aquelas que fazem valer ou fazem fazer sentido alguma coisa. E essas mulheres é que fizeram com que esse movimento se unisse e foi se modificando ao longo do tempo e foi agregando outros fatos e não ficando só na questão da mulher, mas também da raça, da cor, do gênero, né? A questão assim que foi mais abrangente, não ficou restrito só a uma categoria como era antes, né? Uma Sim, categoria fechada. Então, quer dizer, é tudo com muita luta, com muito esforço, como tu mesmo falou, a questão do voto. Aqui no Brasil foi em 1925 que a mulher, ou 1922 e 25, algo assim. Agora, então imagina quanto tempo depois que vocês tiveram o direito de poder votar, né? Então, são lutas, conquistas, e eu acho muito importante a gente incentivar outras pessoas a continuarem fazendo esse processo e entenderem que se não existisse isso, talvez os meus filhos, meus netos estivessem vivendo hoje, e talvez eu também, numa outra situação, ainda sendo sim. oprimidas, ainda sendo silenciadas, ainda não sendo permitido tu manifestar os teus anseios, os teus desejos. E eu sempre coloco o que é a vida se tu não tem sentido? O que é a vida se tu não pode sonhar? Se tu não pode planejar? Que daqui adiante tu vai querer conquistar alguma coisa, né, Amanda? Eu acho isso uma coisa muito importante. Eu não sei o que tu pensa a respeito, assim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que aí a gente também entra numa questão de representatividade, né? Porque a gente nunca teve um espaço de representatividade muito grande dentro das grandes mídias, dentro de espaços públicos, dentro de grandes empresas, dentro de grandes universidades, como foi o exemplo que eu trouxe, né? E hoje o que eu percebo é que as mulheres, de modo geral, eu digo que o futuro é feminino, e ele é feminino mesmo, porque as mulheres, de modo geral, elas estão se mobilizando de uma maneira incrível. Eu fico muito orgulhosa de ver as minhas priminhas pequenas, de 9, 10 anos, falando: ah, eu sou feminista, as mulheres têm direitos iguais, falando de equidade, que são coisas que talvez eu lá na minha infância não tinha esse acesso, né? E de ver que elas têm tantos exemplos de representatividade que na minha época eu não tinha. E isso é muito importante porque constrói uma autoestima, constrói uma força que vai ser o teu motivacional para a vida, né? E eu lembro, tem uma grande amiga minha, Tamires, que é professora e que faz um trabalho incrível de autoestima e de autoconhecimento com as alunas dela. E ela é mãe de uma menina negra e que incentiva muito essa questão da representatividade, né? Então, ela compra bonecas negras para a filha dela, ela compra livros de autoras negras ou com personagens protagonistas negros, negras. E isso é muito importante para a construção da autoestima e incentiva, né? Tu olhar e tu te sentir pertencente, tu te sentir representado, tu te sentir parte de alguma coisa. E isso vai ao encontro totalmente de tu encontrar o teu sentido na vida, tu encontrar o que te inspira, o que te motiva. Eu assisti recentemente, eu sou muito fã da Beyoncé, da cantora Aham. Beyoncé, e eu assisti recentemente um documentário que ela fez para Netflix. E eu fiquei mais do que fã, mas como mulher negra, eu fiquei muito maravilhada porque ela trouxe várias referências negras para dentro do documentário. E aí eu vi muita gente na internet assim: por que ela entrou no show vestida de Nefertiti? Gente, a Nefertiti é uma deusa egípcia, o Egito é na África, logo, né, é uma deusa africana. E aí tu percebe que as pessoas têm um desconhecimento muito grande, né, da cultura negra e da história negra, e como foi grandioso esse trabalho dela de trazer vários elementos de representatividade da cultura negra, não só como a deusa Nefertiti, mas outros elementos que ela trouxe. Enfim, temos hoje várias referências. Por exemplo, eu quando criança, eu me inspirava muito na Glória Maria. Eu queria muito ser Ah, sim. jornalista
inspirava muito na Aham, Glória Maria. E se tu parar pra pensar, era só a Glória Maria, assim, claro que tinha outras, tem a sim, Zileide, né? Tem outras jornalistas, mas assim, a jornalista de maior representatividade era a Glória Maria. E até bem pouco tempo atrás era só ela. Hoje a gente tem a Maju Coutinho, hoje a sim. gente tem na RBS a Fernanda Bastos. Então, a gente vê que tem uma onda de crescimento de mulheres pretas na televisão que a gente pode se inspirar e que a gente pode pensar, não, se ela tá lá na RBS, tem a Carol Anchieta também, que eu me inspiro muito, já assisti várias palestras dela e ela faz um trabalho muito, muito incrível de reforçar essa representatividade negra. E a gente olha, liga a TV e vê a Maju linda, com seu cabelo cacheado, com seu cabelo crespo, e a gente pensa, não, eu tenho alguém parecido comigo. Eu vejo a Thaís Araújo protagonizando uma novela das 9, não no papel da empregada, não no papel da lada, mas no papel de uma advogada de respeito, de destaque. E isso é uma coisa muito importante a gente trazer, porque a gente cresceu vendo nas novelas os negros interpretando os papéis, ou era o malandro, o Sim. ladrão, ou era a faxineira ou a mulata, né? Como se a gente fosse só isso. Não, a Hum. gente é mais, né? A gente quer mais, a gente quer ser representado dessa maneira. Então, eu acho que é uma questão muito importante, até para construir mesmo essa questão da autoestima, de reforçar esse conhecimento e de identidade, né? Eu vou ler uma frase aqui, que é até de uma colaboradora do blog também, que a Amanda também é colaboradora do site Feminino em Debate, e aqui é da Hum, Juliana. Ela escreveu assim, ó, uma frase muito bacana: como entender profundamente os simbolismos negros se o preto está culturalmente vinculado à violência, à escuridão e à morte? Como descolonizar nosso inconsciente? Como desvincular do nosso inconsciente os símbolos de branquitude como sinônimos de potência, pureza, santidade, positividade e valorização? Como entender a psique negra se conhecemos pouco ou nada sobre as singularidades e sobre a história do povo africano? Como produzir sentidos de viver negros em um país que mata um negro a cada 23 minutos, como desvincular do branco o senso de beleza estética e de poder intelectual. Então, eu acho assim, Amanda, só para a gente finalizar, eu acho que seria interessante tu incentivar outras meninas que estão nos escutando e de que sim, vale a pena elas votarem, vale a pena elas fazerem diferente, né, serem diferentes ou construírem uma história muito bonita para a vida delas, que elas têm condições para isso. Isso depende de cada um, essa força interna, que todos nós temos essa força. Talvez, como tu falou, pela luta de vocês por sobrevivência, que vem de muito, muito tempo atrás, a questão de sobreviver, a questão da injustiça, de maldades, de maus tratos, que muitos sofreram ao longo do tempo, que tem essa marca muito forte, isso faz com que vocês consigam superar, né? Muitos consigam superar e outros não. Outros preferem ficar no anonimato ou nessa condição que a sociedade impôs e que foi construída ao longo do tempo e que limita muitas pessoas de realizar seus sonhos. Então, para finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem bem bacana para essas jovens, esses jovens que estão nos escutando, Amanda. Bom, eu acho que vou fazer um adendo rapidinho, assim. Eu acho que para a gente chegar num nível de equidade, que eu acho que não é nem mais igualdade, é equidade, primeiro a gente tem que destruir esse mito de meritocracia, né? Porque a gente vive num país totalmente desigual. Então, as minhas chances não são as mesmas chances do aluno lá, sei lá, do colégio particular e tal. Acho sim que a gente pode ser o que quiser, a gente pode atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Acho que nós descendemos de uma longa linhagem de guerreiros, de resistentes e de pessoas que enfrentaram, nossa, o inferno para que hoje nós pudéssemos ter o direito
de sentar num ônibus sem ser segregado pela cor da nossa pele, de ingressar numa boa universidade sem ser segregado pela cor da nossa pele, de andar livremente na rua, mesmo com todas as dificuldades. Então, muita coisa foi feita, né? Muita coisa foi conquistada de lá para cá. E muita coisa ainda vai ser conquistada. Eu acho que, eu já disse aqui, vou repetir, o futuro é feminino e eu ouso dizer que o futuro é feminino e negro, porque eu Uhum. acho que a gente está fazendo uma revolução incrível, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. A gente está fazendo as pessoas pensarem, a gente está fazendo a sociedade refletir sobre um problema que sempre existiu, que é o racismo, mas que a gente finge que não existe, que é aquela coisa, né? Eu finjo que não te discrimino e eu finjo que eu acredito que tu não me discrimina. E eu acho que esse movimento que é global está sendo sensacional e está sendo fundamental para revolucionar mesmo essas estruturas patriarcais, capitalistas, sociais que não funcionam, que estão ultrapassadas e que precisam ser modificadas. E está na nossa mão, está na mão da juventude mudar isso, né? A minha mãe era uma mente inquieta que era do Grêmio Estudantil lá do Julinho, onde ela estudou, e na época dela já ia protestar, já ia manifestar, e eu puxei muito isso dela. E acho que esse é o caminho, acho que o caminho é de ir para a rua, é de falar para o mundo, porque a gente tem muita coisa para falar, a gente foi silenciado, nós mulheres fomos silenciadas por muito tempo, e nós mulheres negras fomos silenciadas por mais tempo ainda, e eu acho que o caminho é esse, eu acho que o caminho é de luta, o caminho é de renovação, é de mudança, é de revolução, uma revolução feminina, uma revolução negra. E eu queria fechar com uma frase da Angela Davis, que para mim representa, acho que se pudesse botar no dicionário a palavra resistência, eu botaria a fotinho dela, que ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E ser antirracista é a gente refletir os nossos lugares de privilégios, é a gente refletir como que eu posso contribuir para que a gente construa um mundo melhor, para que a gente construa uma sociedade melhor, refletindo os meus privilégios e refletindo que as coisas para mim são diferentes do que para fulana e para Beltrana, e dar as mãos, né, e caminhar junto rumo a essa revolução, rumo a essa mudança. Eu acho que a palavra da vez é revolução. Muito bem, bacana. Bacana mesmo, Amanda. Ficou esse recado. Eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem para as pessoas refletirem, como tu diz, é o momento assim das pessoas se unirem, né, e tentar criar um mundo melhor para todo mundo e acabar com essa questão de discriminação, de preconceito que durante tanto tempo vigorou e ainda faz parte da nossa realidade. Te agradeço muito, eu adorei ter esse bate-papo contigo e te convido para a próxima quarta-feira, eu vou falar sobre, para tu assistir, eu vou falar sobre atendimento online, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso e do quanto ele é importante e também é tão bom quanto estar pessoalmente no consultório falando com um profissional. Beijão para ti, muito obrigada e a semana que Obrigada, vem eu volto. Tchau, tchau. até. Tchau. Tchau.